Então, a camomila, além dela ser uma espécie vegetal que ela apresenta essas lactonas sesquiterpênicas, ela é utilizada pela sua atividade carminativa, espasmolítica e anti-inflamatória. Uma outra classe de óleos essenciais são os diterpenoides. Diterpenoides, eles têm 20 carbonos e, portanto, quantas unidades de isopreno? 20. Tem 20 carbonos. E quantas unidades de isopreno? Diterpenos, eu estou falando para vocês que eles têm 20 carbonos. Olha aqui, ó, 20 carbonos, se eu contar o que é o todo. Se eles têm 20 carbonos, quantas moléculas de isopreno eu tenho em um diterpenoide? É só dividir por 20 dividido por 5, 4, não é isso? 4. 4 isoprenos, tá? Porque o isopreno, ele tem 5 carbonos. Então, 20 dividido por 5, 4. Eu tenho 4 moléculas de isopreno que se condensaram para formar quem? O ácido abiético, tá? Então, o ácido abiético é um diterpenoide. Então, os diterpenoides que têm 20 carbonos, eles são um grande grupo de compostos. Eles não são tão voláteis porque eles têm mais carbonos, né? Então, quanto maior o número de carbonos, menor a volatilidade. E são derivados do que nós chamamos de geraniol pirofosfato, que é a molécula de isopreno. Então, o ácido resínico é um exsudato de madeira das árvores, das coníferas, e protegem as árvores de infecções e ataques de insetos. Outro exemplo de diterpenoides são as giberilinas, que são hormônios vegetais que estimulam o crescimento da planta. Outro exemplo de diterpenoide é o esteviosídeo. O esteviosídeo, vocês conhecem? Ele é um... O que é o esteviosídeo? Adoçante? Adoçante, quem falou? O Tiago. Tiago, esteviosídeo é um adoçante natural, né? Muito bem. O esteviosídeo é lá da minha terra natal, lá de Maringá, né? A empresa produtora do esteviosídeo é Maringá, no Paraná, que ele é um adoçante 300 vezes mais doce que a sacarose, certo? Outro exemplo de diterpenoide de importância na terapêutica. Aqui, ó, isso aqui é o famoso o quê? Taxol, né? Para que é utilizado o taxol na terapêutica? Ele foi isolado aqui inicialmente dessa espécie Taxus brevifolia, atividade antitumoral, tá? Muito importante na terapêutica. É um composto que contém, olha só, é um diterpeno que contém 11 centros assimétricos. Imagina, se fosse fazer isso aqui em laboratório, quimicamente, é muito difícil de controlar a estereoquímica das reações. Então, como a planta faz utilizando enzimas, e as enzimas têm uma característica que nós falamos que é a estereoespecificidade, as enzimas conseguem, então, controlar por onde que vai entrar um grupo ou outro, levando à produção aqui, então, do taxol, que tem, então, 11 centros assimétricos, e foi descoberto já há bastante tempo, em 1971, e tem atividade antitumoral. Só que esse composto químico com essa atividade tinha um problema, apesar, né, dessa importante atividade na terapêutica,
essa espécie vegetal, olha só, ela demora de 100 a 200 anos para atingir a maturidade. E ela encontra-se em extinção. O paclitaxel é o taxol, tá? Então, para obter 1 quilo de taxol ou paclitaxel, são necessários 10 mil quilos da casca de Taxus brevifolia. Isso seria necessário abater 3 mil árvores. Olha só que absurdo. Então, essa quantidade ainda poderia ser utilizada no tratamento de apenas 500 pacientes durante o período de 1 ano, sendo que um número muito reduzido de pessoas seriam beneficiadas. Então, depois, em anos seguintes, foi descoberta, se vocês olharem aqui, esse núcleo é chamado de 10-desacetilbacatina 3. Esse núcleo aqui é exatamente a mesma coisa que está aqui, ó, que foi isolada o taxol do Taxus brevifolia. Eles encontraram esse núcleo, que é o mais difícil de ser obtido, né, quimicamente, por causa da quantidade de centros assimétricos, eles encontraram nessa espécie vegetal aqui, Taxus baccata. E a vantagem era que aqui ele foi isolado das cascas, lembram? Da árvore, né? Agora aqui, eles encontraram esse núcleo, tá? Nas folhas da árvore Taxus bacato. Então, eles extraíram essa molécula, tá? E o restante, eles fizeram em laboratório. Então, foi uma das alternativas, né, alguns anos atrás, de obter compostos com atividade antitumoral a partir de compostos, né, de produtos naturais. Então, por semissíntese, foi extraído da Taxus baccata o 10-desacetilbacatina e depois, em laboratório, colocaram, né, o restante, formaram o restante do taxol. É claro que com isso, depois dessa descoberta, né, do taxol, outros análogos sintéticos do taxol foram sintetizados. Então, só como exemplo, eu trouxe aqui o docetaxel, que ele é 1,6 vezes mais ativo do que o taxol. Em 1986, Potier e colaboradores, eles encontraram, né, sintetizaram esse docetaxel, tá? Esse Centre National de la Recherche Scientifique é o mesmo instituto de pesquisa onde eu fiz meu pós-doutorado, na França, tá? Então, lá que foi descoberto, sintetizado, né, esse composto aqui, que é o docetaxel. E depois, em 1994, ele foi comercializado por essa empresa, né, René Poulain, que atualmente é a Sanofi, e sendo o segundo produto a impedir a despolimerização da tubulina. Então, com atividade também anticâncer também. E aí, só, né, voltando aqui para os nossos óleos essenciais, depois de ver a importância, né, de tantos compostos, né, que estão presentes e são óleos essenciais, aqui nós temos as várias formas de obtenção dos óleos voláteis. Então, os processos de infloração, enfleuragem, extração por arraste por vapor de água, extração com solventes orgânicos, expressão ou prensagem, extração por CO2 supercrítico, são os métodos mais utilizados para extração de óleos voláteis nas plantas. A utilização de um ou outro vai depender da localização do óleo volátil. Nós temos aqui o processo de enfloração. É um processo que já foi muito utilizado, mas atualmente não tem tanta aplicabilidade, principalmente industrial.
ele é empregado para extrair os óleos voláteis de pétalas de flores, como vocês podem observar aqui. Essas pétalas, elas ficam depositadas, né, em cima de uma gordura, de uma camada de gordura, esse branco aqui é gordura, e a temperatura ambiente, e essas pétalas elas vão sendo substituídas por outras até que ocorra a saturação total da gordura. Depois, quando ocorre a saturação da gordura, essa gordura ela é extraída com álcool, e o álcool depois é destilado a baixa temperatura, obtendo-se o óleo volátil de alto valor. Esse aqui é um processo de extração por arraste a vapor, também é bastante utilizado, por quê? Porque o óleo volátil, ele possui tensão de vapor mais elevada que da água, sendo por isso arrastado pelo vapor de água. Lembre-se, nós fizemos extração por arraste a vapor no laboratório, né? Utilizando o cravo da Índia. Então, a gente coloca a água para ferver aqui, essa água ferve e o vapor de água arrasta o óleo volátil, né? E esse óleo, então, é recolhido. É um método muito, muito utilizado para extrair óleo de plantas frescas. Pode ser utilizado também extração com solvente orgânico, só que a desvantagem da utilização de solventes orgânicos é porque quando a gente extrai utilizando éter de petróleo, de clorometano, a gente vai acabar extraindo também outros compostos lipofílicos, além dos óleos essenciais, o que vai gerar um produto de baixo valor comercial. Mas é um método também que pode ser utilizado. Na extração por prensagem, ela é utilizado principalmente para frutos que são ricos em óleos essenciais. Então, o pericarpo do fruto, ele é prensado aqui nesse aparelho. A camada contendo o óleo volátil, ela é separada, ocorre a formação de uma emulsão. A emulsão, ela tem uma fase oleosa e uma fase aquosa. Então, o óleo, ele será separado da fase aquosa nessa emulsão por processos de decantação, centrifugação ou destilação fracionada. Aqui a gente tem a obtenção do limoneno, que é um óleo essencial obtido, né, por a laranja, né, as frutas cítricas, elas são muito ricas em limoneno, né, então pode ser utilizado a extração por prensagem. Mas o método mais utilizado industrialmente, atualmente, é com CO2 supercrítico. Por que ele é um método muito utilizado para extração de óleo essencial? Porque não vai restar nenhum traço de solvente quando a gente obtém o óleo. Então, nessa metodologia, o gás, né, o gás carbônico, o CO2 supercrítico, ele é liquefeito através de compressão e ele é aquecido a uma temperatura de 31 graus. Nessa temperatura maior que 31 graus, o CO2 ele tem a vantagem que ele vai ter uma viscosidade de um gás, mais uma alta capacidade de dissolução, como de um líquido. E quando termina o processo de extração, o CO2 retorna ao estado gasoso, sendo totalmente eliminado. Então, é um processo, né, que tem várias vantagens e muito utilizado industrialmente. Para o controle de qualidade, a gente ainda utiliza muito o arraste por vapor de água, tá? Ele é a principal método de realizar o doseamento quantitativo de óleo volátil. Então, a gente utiliza um aparelho de tipo Clevenger, né? Esse aparelho, ele permite medir a quantidade de óleo volátil que é extraído. Então, é um dos métodos mais utilizados em laboratório para o controle de qualidade. Além disso, a gente pode também fazer a avaliação da miscibilidade em etanol,
Densidade relativa, os óleos voláteis, eles vão ter uma densidade entre 0,69 e 1,118. O índice de refração varia de 1,45 até 1,59. Poder rotatório e determinação do índice de acidez, de ésteres e de carbonilas. E as análises cromatográficas, né? A cromatografia em camada delgada, a cromatografia gasosa e cromatografia líquida são métodos muito utilizados para a análise de óleos essenciais. Então, aqui nós temos a cromatografia em camada delgada, tá? A vantagem de fazer uma cromatografia em camada delgada é porque a gente utiliza o quê? Pouca quantidade de amostra. Então, nós já fizemos também em laboratório, é de baixo custo, né? A gente utiliza as placas de sílica gel, a gente consegue visualizar os óleos essenciais sob luz ultravioleta, porque são compostos que eles apresentam duplas ligações conjugadas, né? Então eles serão visíveis sob luz ultravioleta. Tem reveladores também que são específicos, né, para óleos essenciais, mas é um método semi-quantitativo, né, para caracterizar a presença ou não do óleo essencial. Tem suas vantagens, é claro que é muito rápido para fazer a cromatografia e de baixo custo, as principais vantagens. E a cromatografia gasosa, principalmente aquela que é acoplada à espectrometria de massas. A cromatografia gasosa, ela é um método de escolha para separar e quantificar óleos voláteis. Então, através do índice de Kovacs, que é uma cadeia, uma série de hidrocarbonitos homólogos, a gente consegue fazer a identificação do óleo essencial. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Então, aqui, cada esse pico aqui, esse primeiro, aqui vocês sabem que é o tempo, né? Tempo de retenção, tá? Aqui, esse primeiro pico é do óleo essencial que é chamado linalol, que é essa estrutura química aqui. O 11 é o beta-citronelol, que é esse outro pico aqui, é o segundo pico. E o 12 é esse pico aqui, se refere ao geraniol. E esse último aqui é o alfa-bisabolol. Então, todos eles são monoterpenos, tá? A gente consegue, então, fazer a separação por cromatografia gasosa e, como ela é acoplada à espectrometria de massas, eu consigo também identificar qual é, né, cada um desses picos aqui. Então, por exemplo, esse aqui é o espectro de massas, tá, do alfa-bisabolol. Então, se a gente clica em cima desse pico aqui, vai aparecer esse cromatograma aqui. Aqui é o íon molecular, né, 222, e aqui eu tenho todos os fragmentos dessa molécula aqui. Então, essa aqui é a espectrometria de massas, né, e aqui é o aparelho onde a gente injeta a amostra, né, tem um computador com a biblioteca que auxilia na identificação dos compostos. Aqui também é uma cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, só que aqui eu estou vendo só o cromatograma, tá? Então, eu tenho aqui essa molécula, isso aqui é uma jasmona, que também é um óleo, né, essencial, e aqui é uma reação que ocorreu sob a ação de um micro-organismo. Então, isso aqui é um produto que eu trabalhei no meu doutorado, e a gente utilizou um micro-organismo para fazer essa reação de epoxidação, tá? Por que micro-organismo? Por que não fazer em laboratório? Porque epóxidos são quirais. E como eles são quirais, quando a gente faz a reação com micro-organismos, essas reações são estereosseletivamente controladas. Então, eu obtenho jasmonas epoxidadas com alto excesso enantiomérico,
tá? Aqui também é a espectrometria de massas, né? O íon molecular aqui é 180, eu consigo visualizar aqui, né? O íon molecular, tá? E aqui toda a fragmentação dessa molécula. Nós também podemos utilizar a cromatografia líquida de alta eficiência, tá? Além da cromatografia gasosa. É um método de avaliação quantitativo de óleo volátil desde a década de 70. Também utiliza metodologias isocráticas e gradientes, assim como a cromatografia gasosa e colunas de fase reversa. E também podemos analisar os óleos voláteis por ressonância magnética nuclear de carbono 13. Então, o RMN, né, de hidrogênio e carbono, eles são utilizados para que a gente consiga fazer a elucidação estrutural dos compostos orgânicos. Então, a substância tem que estar pura, né? Misturas de óleos voláteis também são analisadas, mas é mais difícil de fazer a identificação. A gente precisa de 20 miligramas do óleo volátil em um solvente deuterado para fazer esse tipo de análise. A desvantagem é o alto custo do equipamento de ressonância magnética nuclear. Então, aqui eu tenho o que nós chamamos de espectro de ressonância magnética nuclear de carbono 13 para esse composto aqui. Então, esse sinal aqui, cada sinal se refere a um carbono dessa molécula, tá? Então, eu tenho aqui, ó, essa carbonila em 209 é desse carbono aqui. Esse carbono em 10,5 é esse primeiro aqui, tá? Então, cada um desses sinais no espectro de ressonância magnética nuclear se refere a um carbono. Aí eu consigo fazer a elucidação estrutural da molécula, tá? E aqui são os sinais de hidrogênio. Então, quando a gente enxerga um sinal de hidrogênio, os sinais aparecem dessa forma, né? Que a gente chama de desdobramentos. Porque um hidrogênio esse hidrogênio aqui, que é esse aqui, 301, ele está enxergando esse aqui. Então, por isso que aparecem esses sinais desdobrados. Tá? Então, ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono são métodos de identificação de óleos essenciais. Ok, então era isso que eu gostaria que vocês entendessem, tá? Da aula de hoje. Eu quero que vocês saibam as propriedades gerais dos óleos essenciais, a biossíntese deles, onde estão localizados, uso, importância, funções biológicas, métodos de extração e controle de qualidade.